Olá, dando continuidade à disciplina de Matemática 3 do IFRN Campus Santa Cruz, nós teremos aqui uma videoaula explicando um pouco mais sobre o conteúdo que não deu para a gente ver no momento síncrono. Hoje nós vamos falar um pouco sobre combinação simples. Lembrando que no nosso momento síncrono nós tínhamos estudado a parte de arranjo, parte de permutação, vimos também os casos, permutação circular, permutação com repetição e também a permutação simples. Muito bem. Falando-se de combinação simples, nós temos uma parte bastante parecida, por assim dizer, com o conteúdo de arranjo, e nós começamos explicando, por definição, um conjunto qualquer finito de m elementos. Nós vamos chamar de combinação desses elementos aqueles subconjuntos que nós conseguimos constituir com n elementos, todos distintos deste conjunto maior n. Lembrando, para quem viu lá na teoria dos conjuntos, quando nós constituímos um conjunto, nós não repetimos os elementos desse conjunto. Então, como exemplo inicial, eu tenho essa pergunta: quais os subconjuntos, ou se eu quiser mudar a pergunta, quais as combinações, ou ainda podemos usar o termo escolha, de dois elementos desse conjunto M, formado pelos elementos A, B, C e D. Bem, a resposta serão todos aqueles subconjuntos formados com dois elementos específicos, a saber, o subconjunto formado pelo elemento A e pelo elemento B, o subconjunto formado pelo elemento A e pelo elemento C, e assim por diante, até chegar lá no C e D. Bem, como nós estamos tratando de subconjuntos, nós temos que, se eu tiver, por exemplo, o subconjunto formado pelo elemento AB, vai ser o mesmo subconjunto formado pelo elemento BA. Acabamos de mencionar que lá na teoria de conjuntos, a ordem dos conjuntos eles não tem importância, a ordem dos elementos do conjunto, e para a questão da combinação também, da mesma forma. Dessa forma, nós conseguimos observar que a diferença entre arranjo e combinação é entender que no arranjo a ordem vai importar, pois é uma sequência, a gente vai estar construindo uma sequência, por assim dizer, e na combinação a ordem não vai importar, pois a gente está formando subconjuntos e um conjunto maior. Bem, existe uma fórmula para a combinação simples? Sim. Para isso, a gente vai inicialmente falar e ter uma notação, que é essa daqui. Eu vou tomar um conjunto M qualquer, com M elementos, e eu vou indicar a combinação de N elementos tomados N a N, esse termo, combinação de M tomados N a N. E a gente pode também escrever dessa forma, tá? Vocês vão ver algumas publicações, nós não vamos ver no nosso material de estudo, mas essa notação está muito associada ao conceito do triângulo de Pascal. Antes da gente chegar na fórmula, nós vamos se lembrar da fórmula de arranjo. Nós vimos lá em arranjo que nós conseguimos fazer uma sequência de n elementos usando essa fórmula, né? Era m fatorial sobre m menos n fatorial. Muito bem. Só que se nós observarmos, para qualquer sequência que possua n elementos, daquela sequência do meu conjunto original, eu vou ter n fatorial formas de construir essa sequência. Notem, eu seleciono os meus n objetos e meio que eu consigo fazer n posições. A primeira vai ter n formas, a segunda n menos 1 formas, a terceira n menos 2 formas e assim por diante. Com isso nós entendemos que temos aí n fatorial formas. Lembrando que nós estamos tomando uma sequência com n objetos e não com m objetos. Então, nós já reduzimos o conjunto maior para um conjunto menor. Diante disso, nós temos essa fórmula. Nós vamos multiplicar por n fatorial, que são exatamente as possibilidades de repetição, por as combinações, os subconjuntos que nós temos. Isso aqui fornece a mesma informação do arranjo de m elementos tomados n a n, que é essa fórmula que a gente já tinha visto anteriormente. Nós usando uma equação básica, uma matemática básica, nós chegamos nesse resultado. Combinação de
m elementos tomados n a n vai ser m fatorial sobre n fatorial que multiplica m menos n fatorial. Por gentileza, guardem essa informação, ela é bastante importante. Bem, existe, antes da gente ver um exemplo, dois casos particulares que nós vamos analisar. O primeiro é quando eu tiver m igual a n. Ou seja, eu vou estar escolhendo do meu conjunto maior simplesmente todos esses elementos. Mas se nós formos trabalhar na linguagem de conjuntos, nós vamos ver que se eu selecionar um subconjunto com todos os elementos, vai ser o próprio conjunto. Então a gente tem aí uma única possibilidade. Ou, se nós quisermos usar a linguagem dos cálculos que nós acabamos de ver, nós vamos ter o fatorial do primeiro, que é o m fatorial, o fatorial do segundo embaixo da minha fração, também m fatorial, e o fatorial da diferença. Vou fazer m menos m, que dá zero fatorial. E lembrem-se, eu vou ter aqui o cancelamento desse m fatorial com o m fatorial aqui de baixo. Zero fatorial, lembramos que vale 1, lá da definição dos nossos primeiros encontros, quando nós vimos fatorial. O segundo caso que nós temos é quando eu tenho n igual a zero, ou seja, eu vou estar formando um subconjunto do meu conjunto maior que não possui nenhum elemento. Com isso, nós entendemos que o único subconjunto com zero elementos é o próprio conjunto vazio, logo tem uma quantidade. Mais uma vez, se nós recorrermos à fórmula que nós vimos anteriormente, combinação de m elementos tomados 0 a 0, isso aqui vai ser fatorial do primeiro, m fatorial, o fatorial do segundo aqui embaixo, 0 fatorial, e o fatorial da diferença, m menos 0, que é o próprio m. Notem que essa expressão é a mesma expressão aqui de cima, só que invertido os valores aqui no meu denominador, consequentemente trazendo a mesma resposta 1. Finalmente, se eu tiver uma situação em que meu m igual a n igual a 0, ou seja, eu vou estar fazendo uma combinação de 0 tomados 0 a 0, ou se nós falarmos na linguagem de conjuntos, eu tenho um conjunto vazio e quero formar um subconjunto do conjunto vazio, você vai ver que é igual a 1, visto que o único subconjunto do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Bem, com isso em mente, a gente consegue trabalhar com alguns exercícios, alguns exemplos só para a gente entender como funciona, tá certo? O primeiro exemplo, bem simples, diz que uma empresa que tem 10 funcionários deseja fazer uma comissão com 3 membros para ser realizada uma sindicância. Uma situação aqui hipotética, aí ele pergunta, dessa situação hipotética, quantas comissões podem ser formadas? Muito bem. Antes de eu partir para a resposta, lembre-se que, por vezes, algumas questões falam sobre o termo escolhas, sobre seleção, e toda vez que eu tiver uma questão com combinação ou com arranjo, que por vezes pode dificultar o entendimento, você deve parar para pensar se a ordem ela vai importar naquela situação. Então, vamos supor que eu tenho essa empresa, e nessa empresa eu tenho os funcionários A, B e C, como sendo as iniciais de 3 funcionários hipotéticos. Se eu seleciono A, B, C para participar dessa sindicância, vai ser a mesma coisa que eu selecionar, por exemplo, B a C? No caso da questão, já que ela não fala nada além disso, compreende-se que sim. Então, notem que aí a ordem ela não vai ter importância. Com isso, antes de eu partir para a resposta, só um exemplo de uma situação que isso ia fazer a diferença. Veja que, por exemplo, se eu perguntasse nessa empresa com 10 funcionários para fazer essa comissão com 3 membros para a sindicância, e eu existisse, por exemplo, a figura de um presidente, notem que aí sim, já iria fazer alguma importância, aí vocês teriam que usar, no caso, no lugar de combinação, teria que usar arranjo. Muito bem. Usando a fórmula que a gente viu há pouco, eu tenho essa expressão matemática, combinação de 10 tomados 3 a 3, fatorial do primeiro, fatorial de 10, fatorial do segundo, fatorial de 3, e a diferença entre eles em fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial. Simplificando essas contas, notem que eu consigo cortar aqui o 7 fatorial com 7 fatorial,
sobrou 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720, e sobrou 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Realizando essa divisão, nós temos aí um total de 120 possibilidades para fazer essa combinação, essa escolha. Muito bem, temos aqui alguns exercícios que a gente vai já voltar para eles, tá certo? Eu vou discutir com vocês rapidamente essas questões e fazendo aqui algumas aplicações, tá bom? E temos aqui também umas questões do Enem. Temos aqui duas questões do Enem, deixar aqui registrado para quando vocês assim estiverem vendo esse vídeo e quiserem tentar. É uma boa, questões que relacionam a parte de combinação. Bem, dando continuidade aqui, vamos fazer rapidamente algumas das questões dessas quatro, tá certo? Voltando aqui, vamos fazer, por exemplo, a primeira item A. A primeira questão, item A, ela pergunta a combinação. Vamos lá, escrevendo aqui rapidamente. Combinação de 12 tomados 8 a 8. Opa. 12 tomados 8 a 8. Lembramos que na fórmula é o fatorial do primeiro, 12 fatorial, o fatorial do segundo, 12 fatorial, e o fatorial da diferença. Eu vou até aqui já fazer mais rápido, isso aqui dá 12 menos 8, 4 fatorial. Se lembrem que lá na aplicação da fórmula, lá de fatorial, nós conseguimos fazer a simplificação, também vamos agilizar aqui, cortando o 8 fatorial embaixo, eu vou ter aqui em cima o 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, porque o 8 vai ser cortado com o 8 de baixo, 8 fatorial. E embaixo eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Chegando aqui, vou usar aqui uma conta rápida. Só um minutinho. Eu tenho 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, 11.880. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Notem que você poderia, por exemplo, ir simplificando, o que você achar assim, mais interessante. Quando você realizar essa divisão, você vai ter um total de 495. Ficando aí a seu critério de como você vai resolver essa questão. Vou pular aqui da B, eu vou para C, tá? Vocês ficam aí, podem tentar a questão de números, o item B, mas lembrando que do jeito que a gente tem essa expressão, eu vou até escrever ela da mesma forma que o item B, tá? Ó, esse item B seria a combinação de 6 tomados 4 a 4, e no item C, combinação de 7 tomados 1 a 1. Se eu quiser assim escrever da mesma forma, que também não vai ter prejuízo algum, eu posso escrever ele assim, ó, 7 tomados 1 a 1. Notem que isso aqui, pela definição do que acabamos de ver, vai ser o fatorial do primeiro sobre o fatorial do segundo e o fatorial da diferença entre eles. Notem que 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial, né? Então, eu vou ter aqui essa expressão com 6 sendo cancelado, 6 fatorial. Sobrou aqui embaixo um fatorial que é 1, 7 dividido por 1, 7. Só um comentário sobre essa C, rapidamente, é que eu poderia, por exemplo, perguntar, olha, quantos subconjuntos com um elemento eu consigo formar de um conjunto com 7 elementos? É bem fácil de nós vermos que essa resposta dá 7 sem nem eu precisar estar fazendo essas contas. Mas aqui é só um exemplo para a gente treinar como funciona. Vamos aqui para a questão de número 2. Uma prova contém 10 questões, o aluno deve responder 6 questões. De quantas formas ele pode selecionar essas 6 questões? Bem, como a ordem das resoluções não importa, eu tenho aí uma combinação, sendo dessas 10, eu escolho 6 para resolver. E aí simplesmente é só jogar na fórmula e resolver, tá certo? 10 fatorial, embaixo 6 fatorial, e 10 menos 6 fatorial, 4 fatorial. Fazendo contas, eu vou ter aqui a minha fração, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, já ganhando espaço aqui, do 6 fatorial, e o 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, nas minhas contas, deixa eu só usar aqui a calculadora rapidamente, para a gente ganhar tempo.
10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 5.040 sobre 24. E isso aqui, 5.040 dividido por 24, dá um total de 210 possibilidades. Ok? Vamos aqui para a questão de número 3. Essa questão 3 ela já tem uma aplicação e eu acho ela uma questão bastante interessante, tá certo? Ela diz assim: em uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo ao todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião? Legal, não é? Olha, vamos pensar assim: eu tenho na minha reunião social N pessoas. Eu não sei a quantidade. Mas para mim resolver esse tipo de questão é só eu parar e pensar. Um cumprimento acontece entre quantas pessoas? Entre duas, não é verdade? Então a ideia dessa questão vai ser eu resolver essa expressão. Ó. Eu tenho N pessoas e vamos cumprimentar. Só que como cada cumprimento acontece entre duas pessoas, eu tenho combinação de N tomados 2 a 2 que fornece igual a 45. Vamos resolver isso aqui? A gente, para ganhar tempo, vai chegar já numa equação do segundo grau, já adiantando. Então, vamos escrever aqui da forma que a gente está acostumado, né? O fatorial do primeiro, o fatorial do segundo, n menos 2 fatorial, e o fatorial do... Eu inverti, mas não tem problema, tá? O fatorial do primeiro, n fatorial, o fatorial do segundo, 2 fatorial, e o fatorial da diferença entre eles. Notem que aqui em cima eu consigo simplificar essa expressão e escrever ela como sendo n menos 1, n menos 2 fatorial, que vai ser cancelado com n menos 2 fatorial, que tem aqui embaixo. Vou colocar aqui em parêntese. E o 2 fatorial é 2. 2 vezes 1, 2. Isso tudo, quando a gente conseguir escrever, tem que ser igual. Vamos só simplificar aqui para a gente já deixar a expressão mais bonitinha. Eu já consigo resolver, por exemplo, n vezes n menos 1, que fica n ao quadrado menos n, tudo sobre 2, e isso aqui tem que ser igual a 45. Bem, adiantando aqui a minha resolução, eu tenho agora uma equação do segundo grau, que nós não vamos resolver, conforme eu havia mencionado. Você pode resolver na sua casa. 2 vezes 45 dá 90. Então você tem essa expressão, essa equação do segundo grau para resolver. As duas raízes que nós vamos ter serão N1 igual a 10 e N2 igual a menos 9. N2 igual a menos 9. Mas como a questão ela pergunta a quantidade de pessoas, não tem como a resposta ser menos 9. Portanto, eu posso excluir essa possibilidade e a minha solução, a quantidade de pessoas que tinha lá na festa, era um total de 10 pessoas. Muito bem, para a gente encerrar as questões e, por consequência, o nosso vídeo, também tenho aqui uma outra questão que eu achei muito interessante, que diz que um químico ele possui 8 substâncias, 8 tipos, e ele quer fazer associações entre especificamente 4 delas. E aí ele diz, olha, entre as 8 eu tenho 2 que não podem ficar juntas, senão vai explodir o negócio. Quantas misturas eu posso fazer? Bem, então eu vou colocar aqui duas classes para facilitar a nossa questão. Eu vou dizer que eu tenho as possibilidades A e B, são as duas substâncias que elas não podem ficar juntas. A título de exemplo, se ela tivesse que já tinha acontecido uma explosão. E as que podem, para facilitar a nossa visualização, eu vou colocar aqui como sendo a C, a D, a E, a F, a G e a H. E aí, para mim resolver essa questão, eu teria algum tipo de dificuldade em resolver. Se eu fosse fazer tipo assim, olha, como eu não posso colocar a A e a B juntas, eu vou colocar A e não vou colocar B. E se fosse o contrário? Mas ainda ia ter um outro caso, porque eu posso, por exemplo, selecionar 4 dessas misturas, 4 dessas substâncias, sendo que elas nem estariam presentes. Então, para me resolver essa questão de uma forma bem prática, eu faço da seguinte forma.
Eu vou pegar todas as possibilidades, todas elas, embora eu saiba que eu não posso fazer isso, mas a gente vai usar aqui só para resolver a questão. Todas as minhas substâncias, as 8 selecionando 4, vai ser essa expressão. 8 fatorial, vai ser 8, 4 fatorial, 4 fatorial, que é a diferença do 8 menos 4. Usando essas continhas, eu vou ter aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, e aqui embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou já trazer a resposta disso tudo. Isso aqui fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 1680. 1680, e aqui embaixo 24 possibilidades. 1680 dá 70 possibilidades. Então, todas essas possibilidades de mistura são essas. Só que existem um conjunto que não me serve. E o que vai acontecer? Como eu estou selecionando, eu vou para aqui proibidas, tá? Quais são essas substâncias proibidas? São aquelas que vão ter as duas juntas. Agora notem, se eu tenho duas substâncias aqui, e elas já estão juntas, embora elas não estejam, a gente está usando aqui para a resolução da questão, as outras duas devem estar do conjunto que pode. Então notem que aqui as proibidas serão eu selecionar 6 desse conjunto das que podem, das 6 eu selecionar duas, e as outras duas são as duas que não podem. Logo, as proibidas serão as combinações de 6 tomadas 2 a 2. E aí a gente coloca essa informação aqui na minha expressão matemática, vai ficar 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 6 vezes 5. O 4 fatorial se cancela com o 4 fatorial de baixo. 2 vezes 1, a gente consegue já resolver rapidamente, que isso aqui dá 15. E a minha resposta dessa questão muito boa, vai ser eu fazer a diferença entre esse, que é o todo, menos o que eu não quero. C, e nada mais é do que eu tirar 15 de 70, que fica como resposta 55 possibilidades. Uma questão muito bacana, basicamente o assunto de análise combinatória na parte de combinação é isso. Existem uma infinidade de aplicações de questão, devido ao tempo a gente não consegue trabalhar muito aqui, mas é isso. Vou finalizando aqui esse vídeo, mostrando os exercícios e também as questões que caíram no Enem. Acaba que eu não lembro o ano de quando caiu no Enem essas questões. Então, meninos, é isso. Adeus e até uma próxima. Qualquer dúvida é só perguntar lá no chat. Encerrar a gravação por aqui, tá?